Fala galera, quem fala é o Metaplay, eu vou trazer um vídeo pra você de Call of Duty Black Ops 2, mas não vai ser um vídeo de gameplay, vai ser um vídeo de curiosidade. É um vídeo que eu tava muito louco pra trazer pra vocês, mas eu nunca tive coragem de fazer, porque eu achava que ia dar muito trabalho. E finalmente eu tive essa coragem e fiz o bendito vídeo. Então galera, o vídeo é sobre o Mob of the Dead e uma história bem parecida que aconteceu de verdade em Alcatraz. Em 1935, ou 65, eu não lembro direito, 4 detentes de Alcatraz tentaram fugir. O nome deles era Alan West, Frank Morris e John Clares, que eram 2 irmãos. O Alan West, que foi o cabeça do plano, ele foi deixado para trás no dia da fuga. E ele falou pro FBI que ele foi o mentor, ele foi o cabeça por trás disso tudo. Ele, no histórico dele, tem muitas fugas de prisões que ele tentou fugir, onde ele estava preso. E um dia, o West estava limpando o vão entre as celas. Era a cela, aí tinha tipo um corredor que era os dutos de ar, onde passava água, e outras celas. Então tinha meio corredor entre o meio das celas, atrás das celas. E ele um dia estava limpando ali e achou um kit de serra enferrujado, como se, eu acho que era de uma fuga anterior que tentaram e não deram certo. Ele achou ali, jogado, e guardou. Nisso ele teve a ideia e nisso ele viu que as paredes de Alcatraz, em cima, eram muito fortes, mas embaixo, se você furasse com alguma coisa pontuda, começava a quebrar parte dos dutos de ar. Nisso ele começou a pensar e falou com o John Clares. E falou para os irmãos que ele queria fugir de Alcatraz e que eles podiam ir juntos se ajudasse. Passaram acho que 2 meses e entrou um novo presidiário em Alcatraz. E ele também descobriu sobre a fuga, o Frank Morris. Ele era um gênio também por trás disso tudo. Mas o West fala que a ideia foi toda dele. Um dia um dos irmãos, o Clares, teve a ideia de roubar uma das colheres do refeitório. E fez fez formões com a colher bem pontuda. E começou a furar a parede para ver se conseguia quebrar o concreto. E conseguiu, viu que estava conseguindo fazer o buraco. E nisso, os outros 3 detentes fizeram a mesma coisa. Roubaram um monte de colher do refeitório. E começou a fazer os formões, começou a furar a parede. Começou a quebrar a parede. E fazer um buraco até um buraco que eles conseguissem sair. E depois que eles conseguem fazer esse buraco, eles começam a trabalhar numa oficina. Em cima das celas. Mas para não ficar tão na cara, o West, ele era um dos mais, vamos dizer assim, mais punidos de Alcatraz. Eles tinham uma das obrigações mais severas, que era tipo, uma delas, além de limpar os corredores entre as celas, era de pintar todas as celas da cadeia. E nisso, ele estava limpando onde ele estava fazendo sua oficina. Ele falou pros guardas que não dava tipo para limpar e deixar a prisão limpa. Ele falou que tipo ele limpava e caía poeira no pátio e os prisioneiros reclamavam. Então o que ele falou? Se vocês colocarem cortinas em cima das celas, eu consigo limpar e não vai sujar o resto da prisão. Foi dito e feito. Os guardas pegaram e colocaram um monte de cortina. Nisso deixou muito escondido a oficina dele. E eles começaram a fazer cabeças falsas para poderem sair de noite das celas para poder trabalhar. Porque na hora da contagem, os guardas não viam se era eles, só contava a cabeça debaixo da cama. Então, tipo, as cabeças falsas serviam para eles deixarem a cabeça, subir para a oficina e trabalhar. E a ideia de West era construir um bote com capas impermeáveis. Capas de chuvas impermeáveis. Então ele começou a pedir para os outros presos a capa de chuva. Então eles iam pro intervalo deles lá e cada dia um detento levava para eles. Então o detento saía com a capa e voltava assim. E isso foi indo, fazendo. Pegaram várias capas de chuva e fizeram um bote e 4 coletes salva-vidas. E quando estava quase tudo pronto, o Alan West,
O buraco que ele fez com a colher, ele fez um buraco muito grande e dava pros guardas verem. Então ele pediu pros irmãos John e Clarence fecharem um pouco o buraco. Só que nisso que eles fecharam o buraco, fechou muito o buraco e ele não conseguia passar. Então as partes finais da fuga, o Alan não viu, que foi eles montando os botes, que eles costuraram botes e colaram as capas de chuva. E no dia da fuga, o John desce para falar com o Alan West e fala que tá tudo pronto. Se eles conseguirem soltar o pino do teto do duto de ar da prisão, eles fogem no mesmo dia. Nisso o Alan começa a ficar desesperado, tenta quebrar o concreto que eles fizeram para o guarda não ver, e não consegue, é um tijolo ficou um concreto muito forte. Nisso o John sobe e fala que vai voltar com mais ajuda dos irmãos. Nisso o Alan não saberia que ia ser a última vez que viu o John. Nisso o John sobe, fala com o Frank Morris e com o irmão dele, com o Clarence. Os três pegam o bote, os coletes, abrem o duto de ar e vão pro telhado. E no telhado eles conseguem ver a única torre da prisão. E já que estava de noite, os guardas também não pensariam que ia ter fugitivos no telhado, então eles mal viam o telhado. Nisso que eles sobem no telhado, os três vão pro outro lado do telhado, pra parte cega, onde a torre não poderiam ver eles, descem 14 metros enrolados num cano e vão para as águas de São Francisco, que é onde tá coberto a Alcatraz, né? É em volta das águas de São Francisco. Chegando lá, eles enchem o bote com ar, sobem no bote e vão embora. O Alan West consegue, depois de muito tempo, quebrar esse concreto e consegue sair. Ele subindo, vê a cabeça dele, que ele vai colocar no quarto dele, o colete salva-vidas e o bote, que eles fizeram a parte pra ele. Ele põe a cabeça do boneco na cama, pega o bote, o colete, sobe e vai embora. E tenta correr atrás dos caras pra ver se ele consegue achar eles. Só que ele não vê mais os caras. E ele desiste de tentar fugir. Até hoje, ninguém sabe se os três conseguiram fugir mesmo ou se eles morreram no Lago de São Francisco. O FBI fala que prova que eles morreram, que eles não conseguiram aguentar as correntezas e morreram afogados. E além das águas serem muito geladas de São Francisco. Mas 5 dias depois da fuga deles, Alcatraz recebe um correio, uma carta, escrito John, Clarence e Frank Morris. E na carta escrita, nós conseguimos fugir. Só que nenhuma das digitais e nenhuma das letras batem com a dos prisioneiros. Mas até hoje ninguém sabe se os três morreram ou se os três conseguiram fugir. E Alan West ficou preso em Alcatraz até morrer. E essa é a fuga perfeita, vamos dizer assim, de Alcatraz. É a fuga mais famosa de Alcatraz. Agora eu vou deixar um pedaço do easter egg da Bomb of the Dead e vou tentar bater com a história de Alcatraz. Pra vocês ouvirem a história. Meu nome é Stanley Ferguson. Fui um guarda em Alcatraz de 1933 a 1942. Hoje vou mostrar uma das lendas mais interessantes da história da prisão. Ao longo de décadas, Alcatraz viu muitas tentativas de fuga ousadas. No entanto, poucas foram tão audazes quanto a tentativa de 4 detentos na véspera do Ano Novo de 1933. Acredita-se que foi o produto da mente de um detento chamado Albert Arlington. O plano era tão improvável quanto genial. Feito isso, vocês vão subir, vai ter um caminho dos áudios. E esses áudios vai ser magias com headset, ó. Vocês vão ver, é só ir rescatando ela até chegar o avião. Acredita-se que Arlington, conhecido como O Doninha, convenceu de alguma forma 3 detentos de que ele tivera um plano à prova de falhas para escapar da ilha. Era um plano que os faria voar em uma aeronave improvisada projetada pelo próprio Arlington. Como exatamente o Doninha conseguiu convencer esses 3 criminosos de que tal plano era possível, permanece um mistério. O que se sabe é que nenhum avião foi construído. Ao invés disso,
Os planos de liberdade do grupo logo caíram em discussões e brigas. Com o plano desmoronando, raiva e frustração deram lugar a um confronto brutal entre Arlington e os seus não mais co-conspiradores. Armados apenas com armas improvisadas, Finn O'Leary, Sal DeLuca e Billy Bonitão atraíram Arlington até o telhado, onde planejaram uma vingança brutal e sangrenta. E foi lá, sob a escuridão do céu de inverno tempestuoso, que Arlington encontrou o seu fim, sangrando até a morte no telhado de concreto gelado. Pela sua participação no assassinato, os 3 colaboradores foram condenados à morte na cadeira elétrica. A justiça se fez rapidamente. Na manhã do dia 19 de janeiro de 1934, eles foram executados. Então, galera, como vocês viram aí, a história, o easter egg da Mob of the Dead se passa também com 4 prisioneiros e com um sendo cabeça disso tudo. O Weasel, o Doninho, que planejou tudo, ele fez um plano, conseguiu convencer os outros 3 a que esse plano ia dar certo, que é o do avião improvisado. E no meio disso tudo, os 3 eles ficam contra o Doninho no final. Por quê? Porque o Weasel sabia de tudo. Se vocês pegarem as intros, que é os livros do Weasel, vocês vão ver que ele sabia do Afterlife, sabia como usar o Afterlife, o jeito mais fácil. Tipo, ele sabia de tudo e não tinha sua memória apagada. Os outros 3 prisioneiros, toda vez que morria, quando voltava do Afterlife, voltava tipo com a memória apagada, eles não sabiam o que aconteceu. Tanto que quando você morre no jogo, os 3 prisioneiros, toda vez que eles levantam, eles não lembram o que aconteceu. E o Weasel é o único que sabe o que aconteceu. Ele tem aquele diário, porque ele anota tudo, para caso alguma vez ele morra e volta, ele lembre, ele esqueça, quer dizer, ele tem esquecido, mas ele tem tudo anotado. O Weasel conseguiu convencer os 3, o DeLuca, esse é o nome dos caras, era o DeLuca, o Billy e o Finn a fazer o avião. Só que quando eles estão terminando o avião, os 3 recuperam a memória e lembram que o Weasel estava manipulando eles. E eles planejam matar o Weasel no dia da fuga. E eles matam ele no dia da fuga e fogem. É bem parecido com a história verdadeira de Alcatraz, só que no Call of Duty eles matam o Weasel, só que na história real da Alcatraz, o Alan Wester, ele fica pra trás e só 3 fogem. E os 3 do Call of Duty, os 3 morrem na cadeira elétrica. E os 3 da Alcatraz, ninguém sabe do paradeiro deles. Uma das armas que eles usam na Alcatraz verdadeira é a colher, para poder quebrar a parede. Já na Mob, a colher é a arma que eles usam para matar o Weasel. Tanto que a Golden Gate, que é você pegando as colheres e colocando na banheira, é a arma mais forte que a faca. Tipo, ela mata, acho que uma facada de 30. Então, tipo, são essas coisas que pegam. E também tem uma outra teoria, que a Mob of the Dead, na verdade, ela não tem nada a ver com a linha cronológica do Call of Duty. Do Chitoff, do Maxis, da Samantha, não tem nada a ver com a linha cronológica. Ele é um antes disso tudo.
Isso eu vou deixar pra explicar num vídeo mais. Um próximo vídeo. Vou fazer um vídeo só disso. Mas eu vou dar um breve resumo. É meio louco, mas. Falam que, tipo, Alcatraz é um purgatório. Na verdade, porque. Todo mundo morre na Alcatraz. Que é o que mostra na cutscene inicial. Só que o único que fica toda hora voltando com a memória é o Weasel. Os outros 3 detentos voltam com a memória apagada. E o ciclo é sempre o mesmo. Eles morrem, eles voltam, eles morrem, eles voltam. Os cachorros que você tem que alimentar pra fazer o Tomahawk são 3 cachorros que seria o Cerberus, o cão do inferno, de 3 cabeças. Você alimenta os 3 e cata o Hell's Retriever. O que mais? O ciclo só se interrompe quando o Weasel se vinga dos 3 detentos. Se você pega e faz easter egg, na hora que chega na ponte, quem é o Weasel, os zumbis não vão atrás. Os zumbis protegem o Weasel e vai atrás dos outros 3. Se os 3 detentos conseguirem matar o Weasel, acaba a partida e o ciclo continua. Se for ao contrário, o Weasel matar os outros 3, acaba o jogo e parece o ciclo foi interrompido. Então, tipo, dá a entender que é um purgatório que só o Weasel pode se salvar. Que os 3 já estão com o pé no inferno, vamos dizer assim. Então, tipo, é uma coisa muito louca. Tem muita coisa que pra chegar a essa conclusão que é um purgatório. E é isso. Bom, galera, acho que se vocês gostou aí, dê um like, compartilha o vídeo, se inscreve no canal se for inscrito e dá uma ajuda aqui. Esse vídeo deu um trabalhinho, mas vamos dizer assim. Tá muito simples, mas dá um trabalhinho. Eu tô sumido, mas vai ter vídeo novo, gente. Eu tô gravando, juro pra vocês. Mas é isso, galera. Apoia aí, dá uma moral aí pra gente, que a gente vai conseguir deixar essa troça em dia e deixar um bagulho bom. Que agora eu tô focado em fazer o canal. Então é isso, galera. Se você gostou mesmo, dá um curtir, se inscreve no canal. Se não for inscrito, compartilha com seus amigos, ative os favoritos. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, que pode ser amanhã, sobre o Call of Duty Infinite Warfare. Já vou dar spoiler. Então é isso, galera. Se vocês gostou aí, dá aquele apoio. E falou!